Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Essa semana um pouco corrida, a gente não conseguiu fazer a gravação do nosso texto. Gravar não, escrever o nosso texto de Pentecostes. A gente lamenta muito porque é que a gente está devendo já um texto sobre Pentecostes há 2 ou 3 anos. Toda vez nosso blog, denonato.blogspot.com, a gente, ano passado, né, não escrevemos porque tivemos a dificuldade em relação ao computador que estava com defeito. Esse ano a gente teve um corre-corre danado essa semana, trabalho e outras coisas mais, e por isso nós não escrevemos. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um período assim meio complicado nesse corre-corre de trabalho, mas graças a Deus estamos trabalhando. Eu quero saudar de forma especial aqui a minha grande irmã canisiana, a irmã Valéria. Depois vou deixar aqui embaixo para vocês escreverem. Não, eu vou deixar aqui em cima, para vocês vão ver aqui em cima a mensagem do Pentecoste da minha querida irmã Valéria, lá de Brasília. Tivemos a graça de nos encontrar, conversar. Também a minha saudação aos novos diáconos da querida Diocese de Nova Iguaçu, diácono Sérgio, e também ao diácono Ed Cássio. Diácono Sérgio, paróquia de origem, paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Belford Roxo, ordenou ontem, no sábado. E o diácono Ed Cássio, paróquia São João Batista, lá da Piã. Parabéns aos dois, Deus abençoe, que possa ter um ministério fecundo e pleno. Não tem data melhor para celebrar uma ordenação diaconal a não ser a véspera de Pentecostes. Ao contrário de que muitos pensam, às vezes as pessoas saem celebrando sem tomar consciência. A festa de Pentecostes ela não é uma festa de fato nascida com a igreja. Sabemos que a festa de Pentecostes, a palavra penta, quer dizer 5, 50, né? Ela vem logo depois da festa da Páscoa, 7 semanas após a festa da Páscoa. O texto lá de Levíticos, capítulo 23, versículo 16 ao 19, fala claramente sobre isso. Lá o autor sagrado ele fala claramente que 50 dias depois ofereçam esse feixe, representa a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Ou seja, a festa de Pentecostes é a festa das colheitas. A gente, quando fala em Pentecostes, a gente sempre pensa na questão da infusão do Espírito Santo, e é fato, é isso mesmo. Só que a gente vê claramente que a festa de Pentecostes ela tem a ver com essa tradição judaica da festa da colheita. Também a gente, quando percebe lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 a 11, quando fala que havia pessoas de toda parte do mundo conhecido no contexto daquele tempo, é porque era uma festa que atraía várias pessoas do mundo inteiro. Era um festival da colheita. Interessante que a gente, quando pensa em Pentecostes, a gente sempre lembra aí do Espírito Santo, da força de Deus. E é isso também. Lembrando que nós, cristãos, temos a tradição de celebrarmos o Deus uno e trino, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus quiser, semana que vem, vamos celebrar a festa da Trindade. Mas hoje, encerrando o período pascal, vamos nós fazendo memória e celebrando a vinda do Espírito Santo. Lembrando a liturgia de hoje, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11, Salmo 103, ou entre parênteses 104, que diz: derrama seu Espírito, Senhor, e renove a face da terra. Ou melhor, envia o vosso Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Eu lembro muito dessa canção, quando ainda era com meus 18 anos, nós cantávamos esse salmo, né? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. A gente ficava sempre, às vezes até mesmo em algumas celebrações, quando nós iríamos fazer um momento de louvor, e a gente, sobretudo no dia de Pentecostes, nós cantávamos esse refrão, falando sempre de receber o Espírito Santo. Nós, quando queremos explicar o Espírito Santo para alguns protestantes, para alguns que são pseudo-cristãos, o Espírito Santo é apenas uma força de Deus. Para nós cristãos, ele é tão Deus como Deus Pai. Ele é tão Deus como Deus Espírito Santo. Alguns cristãos ainda tentam transformar apenas em uma força, em uma, vamos dizer assim, uma ação de Deus. Apenas, vamos dizer assim,
uma energia, quando na verdade o Espírito Santo é uma pessoa. O tema desse domingo não pode ser outro a não ser o Pentecostes. Não pode ser outro a não ser essa necessidade de renovar. E a gente continua falando das leituras, a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3b ao versículo 7, depois versículo 12 ao 13. E o Evangelho, como nós temos o costume de aqui fazer nossa reflexão, João capítulo 20, versículo 19 ao 23. Lemos esse texto lá no segundo domingo da Páscoa, terceiro domingo da Páscoa, quando lemos o Evangelho de Tomé, o incrédulo, o Tomé, aquele que diz que só acreditaria no Senhor se visse o seu lado aberto, tivesse acesso à situação referente ao estado de Jesus. O Espírito Santo, que para muitos é um Espírito que nos oferece a coragem, que nos faz superar o medo. Por isso, durante a semana inteirinha, nós celebramos a Semana da Unidade. Jesus vai anunciando que irá vir o grande defensor. A nova comunidade, o povo de Deus, é a comunidade do povo que tem coragem, do povo que tem capacidade, que nos faz homens e mulheres novas. Nós somos pessoa nascida a partir da água do batismo, mas devemos também mergulhar na capacidade do Espírito Santo. Não um espírito de medo, mas um espírito que nos fortalece. O texto de João capítulo 20, versículo 19 ao 23, fala de uma comunidade trancada, uma comunidade que tem medo. E Jesus, ao entrar naquela comunidade, ele nos ajuda e ajuda de fato a superar o medo. Ao contrário do que muitos pensam, ele não vai mostrar para aquela comunidade apenas, vamos dizer assim, coisas boas, mas ele mostra as consequências da sua missão profética. Ele mostra as mãos marcadas por pregos, ele mostra o lado aberto, demonstrando claramente que ele, como Deus, recebeu uma paga pela sua atividade messiânica, pela sua atividade profética. O interessante é que o texto de Lucas, no seu capítulo 2, lá de Atos dos Apóstolos, ele traz o Espírito Santo em forma de língua de fogo, e muitos preferem essa demonstração, quando no texto de João nós temos a demonstração do Espírito Santo através do sopro de Jesus. Em outro texto vai dizer que o Espírito Santo vem como um vento impetuoso. E aí nós fazemos uma memória do texto lá do profeta, quando o profeta Elias está sendo perseguido e ele fica esperando ver Deus. E Deus não se revela a não ser numa brisa suave. A gente tem que ter a capacidade de entender, de meditar, de contemplar, de buscar esse espírito, não para um gozo emocional. Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre isso. Não adianta buscarmos o Espírito Santo para chorarmos durante o culto, durante a missa, durante a celebração, ou para ficar, desculpem pelo termo, sem querer ofender, ficarem no delírio falando em línguas desconhecidas. Mas buscar o Espírito Santo para que possamos também ser aquilo que Ele é para nós, força que aquece e ilumina, força que aquece e ilumina, aquilo que nós devemos ser em nossa sociedade. Devemos aquecer e iluminar. Não se contentar com a realidade moldada segundo a nossa vontade. A gente, quando ora ainda o dia de hoje, o dia de Pentecostes, e falamos que hoje sim é o nascimento da igreja, pois até o presente momento a comunidade apostólica vivia acuada, vivia trancada. Isso é o texto de João. Com a força do Espírito Santo, a comunidade sai e Pedro faz um belo discurso de acordo com a tradição e com o texto bíblico. Ele converte mais de 3.000 pessoas. O Evangelho de hoje traz para nós, nesse texto de hoje, traz para nós uma leitura sobre o que é de fato o Espírito Santo.
Na tradição cristã, quando falávamos do Espírito Santo, lá na questão sine qua non, no texto, no credo niceno-constantinopolitano, quando ele diz que o Espírito procede do Pai e do Filho. A gente percebe claramente que aqui Jesus, quando sopra, ele traz para nós. Essa foi uma grande questão teológica. Esse texto do segundo domingo da Páscoa, não do terceiro como eu falei inicialmente, ele traz para nós uma comunidade que faz uma experiência do encontro do ressuscitado. E apresenta essa comunidade, Jesus, uma proposta de aliança. A comunidade fechada, uma comunidade insegura, uma comunidade com medo, necessita fazer uma nova busca em si mesmo e buscar assim um espírito que dá coragem e força. Não adianta nós querermos em nossas comunidades buscar a missão na África ou em outro estado, em outro país, se nós não formos capazes de abrir as nossas comunidades para assim sermos quem somos. Numa comunidade em que eu estive visitando um tempo atrás, eu ouvi assim: olha, precisamos de tais dons, mas os dons de fulano ou de ciclano não servem para aquela comunidade. O Espírito Santo é uma força que inclui, é uma força que nos transforma e nos coloca em missão. A festa judaica da colheita, a festa da colheita, que é a festa do Pentecostes, é também uma indicação que Deus quer colher em nós um novo tempo. João situa essa festa ao anoitecer, pois o primeiro dia da semana começava domingo, ou melhor, começava aos sábados a partir das 18 horas, e aí ia até ao domingo, 18 horas, que aí virava o segundo dia da semana. Pois a forma de contar dos judeus, ela era do pôr do sol ao pôr do sol. João, quando fala que a comunidade estava trancada, dando a entender que também o Espírito Santo vem no primeiro dia da semana. Nós, quando percebemos que o autor sagrado fala que a festa de Pentecostes deveria acontecer sempre no primeiro dia, dando uma ideia que o Senhor Jesus traz para nós a força do Espírito Santo também no primeiro dia. A exemplo da sua ressurreição, que acontece na madrugada de sábado para domingo. Jesus, ao aparecer no meio da comunidade, no versículo 19, ele traz para eles uma novidade, a paz, o shalom de Deus. A paz, não uma paz de cemitério, como a gente aprende, não uma paz romana imposta pela força das armas, mas uma paz que nos impele, que nos ajuda, que nos transforma. Não a paz emocional do choro emotivo. A paz que Jesus traz para nós é uma paz inquieta, que nos faz pensar de fato quão é importante viver esta paz. A serenidade da festa de Pentecostes não pode ser confundida com as bagunças, com alguns momentos de farra que muitos querem às vezes fazer. O Pentecostes proposto por Jesus não é um Pentecostes para ficar trancado em si mesmo. A entrega de Pedro ao anunciar a boa nova do reino, lá no texto de Atos 2, 1 a 11, é uma entrega que nos ajuda a pensar se de fato nós estamos anunciando o Senhor. O interessante é que o Espírito Santo é o Espírito que comunica, é o Espírito que dá vida. Por isso, quando falamos no Espírito Santo, muitos querem apenas o Espírito que gera um conforto, quando o Espírito também nos gera inquietude. A comunidade cristã só existe de fato se tiver dentro de si essa presença maravilhosa que é a força do Espírito Santo. Mas não uma presença para nos trancarmos em nós mesmos. Não uma presença para ficarmos trancados, e é aquilo que o Papa Francisco nos convida para sermos uma igreja em saída, uma comunidade nova, nascida
da força do alto, do espírito de amor. Nós, em nossa comunidade, temos que olhar para o centro, que é Jesus. Jesus é Deus, mas também o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Não tem nenhum sentido muitos buscarem apenas a pessoa do Espírito Santo nas suas vidas espirituais, na sua espiritualidade. O Espírito Santo, ele é para ser amado e adorado, tão quanto o Pai e o Filho também é. O Espírito Santo, ele não é mais nem menos, como o Filho não é mais nem menos, como o Pai não é mais nem menos. As três pessoas é Deus que se revela para a comunidade. A referência fundamental para nós, nesta semana que vamos celebrar na outra semana já, no outro domingo, a Trindade Santa, é identificar até quanto nós estamos nos deixando mover pela força do Espírito. Identificar como cristão, não por causa do título que possamos ter, seja qual for, seja como leigo ou seja como ministro do altar ordenado. Identificar como cristão significa dar testemunho pela força do Espírito, é ser sinal de partilha, é ser sinal de amor para com o próximo. Empatia é a palavra. A comunidade construída em volta do Espírito Santo é uma comunidade que tem que estar disposta a acolher, não apenas ficar preocupada se está ou não está no direito canônico. Nós devemos superar os nossos egoísmos, as nossas avarezas, as nossas inseguranças, as nossas limitações. Essa é a palavra. A comunidade de amor que a Trindade Santa vive, que vamos celebrar semana que vem, é uma comunidade que se estende em cada coração quando recebemos o batismo, quando recebemos a força do crisma para quem é católico, ou para aqueles que são protestantes, que acreditam no batismo do Espírito Santo, quando recebem o batismo do Espírito Santo. Readquirir essa audácia profética que Pedro tem de ir para frente, de anunciar, de colocar-se como ponta de lança, de ter coragem de dizer: vocês fizeram isso. Essa é a força do Espírito Santo. Durante a semana, nós olhamos Jesus nos preparando para esse momento, onde nós celebramos também a Semana da Unidade. Eu tive o prazer de participar de uma das noites com a Igreja Anglicana aqui do Brasil. Participei da Semana da Unidade deles, rezei com eles, orei com eles, para que nós fôssemos cristãos movidos pelo mesmo Espírito, o Espírito da caridade, do amor, o Espírito do serviço pleno uns aos outros. Deus, nosso Pai, nos convida a sermos também um sopro criador. Sabemos que o Espírito Santo é o ruá de Deus, é o sopro que nos dá a vida, é o sopro que nos ajuda a caminhar. Sabemos claramente que esse Espírito requer que nós tenhamos atitudes para assim habitar em nós. Nós que somos cristãos, ditos cristãos muitas das vezes, que às vezes ficamos preocupados em tomar para nós apenas aquilo que uma hierarquia diz ou aquilo que está ou não está no documento. Hoje, o Espírito Santo, no nascimento da igreja, nos convida a meditar e a confirmar a nossa adesão a uma igreja motivada. Outro dia, alguém me apresentava uma situação na comunidade e eu disse: vocês não acreditam que o Espírito Santo guia essa igreja? Então deixe o Espírito agir. Cabe-nos, às vezes, confiar apenas na ação de Deus. Outro dia, numa comunidade, alguém falou que ia ter reunião disso ou daquilo. E aí a gente vê, às vezes nós estamos preocupados em fazer reuniões, estamos preocupados apenas em fazer números e esquecemos que a nossa obrigação também é levar a realidade. Aquilo que o Papa fala de uma igreja em saída. E é isso que Pedro faz hoje. É isso que Jesus quer que nós tenhamos hoje, quando ele traz para nós, nesse evangelho,
a força do Espírito Santo, mas não a força da pirotecnia, não a força do estrondo do trovão, apenas um simples sopro. Mas ele nasce, esse Espírito, da experiência da ressurreição, da experiência do martírio do Cristo Jesus. A força que nós devemos buscar não é uma força para nos acovardarmos, não é uma força para ficarmos à parte, em comunhão com os sofredores, apenas que estão à nossa vista, mas em comunhão com toda a igreja que sofre, independente mesmo da posição social. Jesus, neste Evangelho, nos convida a contemplarmos uma nova comunidade de vida, uma comunidade vivida a partir da força e da experiência do Espírito. Uma comunidade que não se cansa de anunciar o Cristo não apenas de forma simbólica, mas de forma profética. Nós não queremos dizer que fulano ou ciclano tem razão, mas queremos dizer que anunciar o Espírito Santo não é buscar uma espiritualidade egoísta do eu sozinho. Buscar o Espírito Santo não é buscar um Espírito que irá fazer tudo por nós, mas é buscar viver de acordo com a força desse Espírito que habita em cada ser humano. Nós estamos aqui hoje olhando para a Trindade Santa, contemplando a terceira pessoa, o Espírito Santo. Fomos convidados a contemplar esse mesmo Espírito nos milhares de desempregados, nas mães que têm seus filhos presos ou assassinados, nos pobres que estão na fila do osso ainda. Ainda temos 33 milhões de brasileiros passando pela fila da falta de alimento. Ainda temos 14 milhões de brasileiros sem emprego digno, vivendo de bico. É nesse espaço que o Espírito Santo deve nos impulsionar para iluminarmos. Não é qualquer espaço. A Boa Nova do Reino, que eu e você seguimos, envolve sobretudo uma necessidade de vivermos plenamente a Boa Nova, não apenas por viver, mas para que possamos, de fato, termos em nossas vidas uma única certeza: o Senhor ressuscitou. O Senhor nos trouxe de volta à vida, não apenas para sermos seguidores dele, mas para fazermos seguidores. É isso que nós meditamos no domingo passado no texto de Mateus 28, 16 a 20. É isso que nós meditamos semana passada, quando nós contemplamos um Deus que nos ama profundamente. Não nos ama apenas por amar, mas um Deus que nos ama por saber aquilo que precisamos. O Pentecostes, que é a festa da colheita, que nos convida a meditarmos plenamente. O Pentecostes, que nos convida a fazer a colheita da força de Deus, não é reservado a meia dúzia, aquilo que Papa Paulo VI nos ajuda e nos orienta quando ele diz que nós não somos donos de Deus. Eu tampouco sou dono do Espírito Santo de Deus ou qualquer outra pessoa. O Espírito movimenta, o Espírito nos anima, o Espírito nos causa, vamos dizer assim, momentos de insegurança. Mas o Espírito também nos capacita e nos humaniza. Bom, vou parar por aqui, lembrando a vocês que somos convidados a olhar para o Espírito Santo, não para ficarmos apenas contemplando, mas para nos colocarmos a serviço. É isso que Jesus pediu hoje. E louvo a você porque esteve conosco. Meu abraço novamente ao diácono Sérgio, ao diácono de Cássio, também a grande irmã Valéria. Vou colocar para vocês aqui, vou repetir de novo, o link para o canal dela. Se inscreva no canal, agradeço aos novos inscritos e peço que você nos ajude a caminhar, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Fique com Deus, feliz Pentecostes. Eu sou Daniel Lonato. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada e boa tarde para quem é de boa tarde. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.